Eu sou a videira verdadeira e vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Boa noite, obreiras, boa noite, obreiros, boa noite a todos ligados no programa Obreiros em Foco, aqui na Rede 21, também na Rede Aleluia para todo o Brasil, na internet, você que nos acompanha pelo Facebook dos Obreiros, Obreiros Universal Oficial, no YouTube, Obreiros em Foco. Nós vamos, nesta noite, trabalhar e vamos nos dedicar especialmente às ovelhas perdidas. E contamos com a ajuda de todos os servos, de todos os obreiros, obreiras, levitas, colaboradores, pastores e todos aqueles que estão salvos. Porque quando a pessoa está salva, ela tem como objetivo, ela tem como meta salvar a outras pessoas também. Então, eu quero contar com a ajuda de todos vocês para podermos ajudar as pessoas que estão assim. Nós vamos mostrar aqui agora como existem pessoas sofrendo. Ela diz, eu só vejo escuridão, eu estou sem rumo, não sei mais o que faço, para mim não tem saída. Você que está pensando assim, nós estamos aqui no programa Obreiros em Foco e eu conto agora com todos os obreiros, com todos os servos que estão acompanhando o programa, porque nós vamos agora entrar em contato com essas pessoas. Ligue agora, você que conhece alguém que está assim. Nós estamos aqui na central de atendimentos com uma equipe preparada para atender essas pessoas que estão dizendo, só vejo escuridão, não sei mais o que faço, estou sem rumo, para mim não tem saída. Você está assim? Então, nós estamos aqui para lhe ajudar. E se você que é um servo de Deus, é uma serva de Deus, conhece alguém também que está assim, entre em contato com ela agora. O pastor Rondinelli da Silva, ele está agora na central de atendimentos. Primeira vez que participa do programa, pastor Rondinelli? É um prazer, bispo. Nós estamos aqui pela primeira vez, estamos aqui à disposição dessas pessoas que estão sofrendo. E quem quiser entrar em contato conosco, reconhece que precisa de ajuda, ela pode entrar em contato pelo número 011, né? Sim. Para atender todo o país, 011 3573 3535 mesmo. Tá certo. Então, nós estamos aqui e vamos dedicar esta próxima hora, especialmente às pessoas que estão dizendo assim, só vejo escuridão, não sei mais o que faço, estou sem rumo, para mim não tem saída. Nós vamos, o pastor Rondinelli, atender essas pessoas, Sim. Socorrer essas pessoas, estender as mãos para elas. E eu gostaria até mesmo de pedir às pessoas que já são da igreja, já frequentam a igreja, que não ligassem nessa próxima hora para que as nossas linhas fiquem desocupadas. Nós sabemos que são várias linhas que se convergem neste número, 3573-3535. Nós temos aqui uma equipe de levitas, obreiros, pastores, auxiliares, esposas de pastores, que estão agora na central de atendimentos para receber a sua chamada, para lhe atender, para lhe ouvir, lhe escutar. Agora, se você quiser desabafar, se você quiser, nesse instante, você está passando por uma situação de tanto desespero que você precisa de uma oração agora, você está necessitando de um socorro. A equipe ou o pastor Rondinelli está preparada para receber essas pessoas? Com certeza, bispo. E o primeiro passo, bispo, o senhor falando aí, a gente está pensando que o primeiro passo dessa pessoa é buscar ajuda, ela reconhecer que ela precisa de ajuda, né? Porque há pessoas ali que estão sofrendo, padecendo, necessitando mesmo de ajuda, e ela tem que pensar da seguinte forma, poxa, se eu estou nessa situação e tem alguém disposto a me ajudar,
por que não buscar? Então, vou buscar essa ajuda aí. Por isso que nós estamos aqui, tem essa equipe toda aqui, toda preparada, e a todo momento aqui nós vamos estar à disposição dela. Tá certo. O pastor Rondinelli faz parte do Unisocial. Sim, senhor. O que é o Unisocial, o pastor Rondinelli? Bispo, é um projeto da Igreja Universal, né? Um projeto que faz com ações comunitárias dentro das comunidades para levar ali assistência às pessoas que estão precisando de ajuda em todos os sentidos, desde alimentação, médico, essas situações ali, porque nós sabemos que tem pessoas ali, bispo, dentro das comunidades sofrendo muito, sabe? Que não tem o que comer, não tem como se direcionar. Há pessoas que estão desempregadas e, de uma certa forma, naquilo que nós podemos, naquilo que nós conseguimos, nós ajudamos elas. É um projeto voltado em que se reúne todos os grupos da igreja, todos os voluntários, e ali nós nos direcionamos às comunidades para poder alcançar essas pessoas. Sim, e nesse período, pastor Rondinelli, de pandemia, o trabalho também foi intensificado pelo Unisocial, porque nós temos conhecimento de que os demais grupos, ontem nós tivemos aqui a participação do pastor do grupo NP do bloco de Jundiaí, e ele disse que nesta pandemia o trabalho foi intensificado. Bispo. E outros grupos também declararam o mesmo. Com certeza. E o Unisocial, como é que foi nessa pandemia? Como está sendo? Bispo, essa pandemia fez com que despertasse o senso de ajuda em muita gente. Então, sim, quadruplicou o número de voluntários, de pessoas ali interessadas em ajudar aqueles menos favorecidos, né? Então, nós intensificamos o trabalho de forma geral em todo o país. Aqui no estado de São Paulo também não foi diferente. E o que nós fizemos? Ali, pelo fato da pandemia, nós tivemos ali haver uns reajustes, né? Teve que fazer uma forma de trabalho diferente, mas não deixamos de ajudar ninguém. Nós fomos nas casas, estamos continuando ainda fazendo o trabalho, nós não vamos parar. A nossa função é ajudar aqueles que precisam. O trabalho quadruplicou, então? Quadruplicou, foi 4 vezes mais. Olha, foram pessoas que foram ali, aumentou-se o número de voluntários, aumentou-se o número de doações, porque as pessoas viram a necessidade, né? Porque essa pandemia ocasionou pessoas desempregadas, ocasionou pessoas que ficaram mais doentes, não puderam se direcionar até alguns hospitais, né? E isso se dificultou para muita gente. E o Unisocial, nós não paramos. Enquanto muitos pararam, nós não paramos, não. Sim. Não teve aglomeração, porém, nós não fomos direcionados até as casas das pessoas. Sim. Para ingressar, para ser um integrante do Unisocial, é preciso ser obreiro, ser membro, ser pastor na Igreja Universal? Como funciona o pastor Rondinelli? Bispo, o Unisocial, embora ele seja um projeto da Igreja Universal, mas, por incrível que pareça, nós temos voluntários que não pertencem à igreja. São de outras religiões? São de outras denominações que nos ajudam. Tem pessoas que ajudam direta e indiretamente. Quando eu digo direta, são aquelas pessoas que vão conosco até as comunidades, até as pessoas lá, fazer a distribuição, fazer os atendimentos lá com as pessoas, né? Da comunidade. E indiretamente são as pessoas empresários, pessoas que doam, pessoas que às vezes não são empresários, mas pessoas que fazem a sua doação, que nos ajudam, e a gente tem a condição de pegar e levar essas ajudas até essas pessoas. Então, independente de se a pessoa é obreiro, ou se ela é membro, se ela é da igreja A ou B, isso não é independente. Bispo. Toda ajuda será bem-vinda. Com certeza, toda ajuda nós contamos. O pastor Rondinelli, daqui a pouco você vai falar mais sobre o Unisocial. Eu tenho também aqui em estúdio o pastor Murilo. O pastor Murilo também é do projeto Trabalho Vício Tem Cura. Boa noite, pastor Murilo, seja bem-vindo. Boa noite, obrigado, bispo. Isso, nós trabalhamos no projeto Vício Tem Cura, que também tem ajudado as pessoas sofrendo com esse grande mal que é o vício, que assola milhões de pessoas no mundo todo, um problema de saúde pública. A sociedade não sabe o que fazer para resolver esse problema. Sim. Os órgãos de saúde não sabem o que fazer, não têm o que fazer com esse problema. E nós, por outro lado, temos combatido esse mal, provando que vício tem cura. Daqui a pouco eu vou querer saber mais a esse respeito e acredito que muitas pessoas vão querer saber também. Porém, eu gostaria até de contar com os obreiros, já que o pastor Rondinelli está ali na central de atendimentos, de repente, tem pessoas afastadas que estão aí dominadas, literalmente, presas a um espírito do vício.
A pessoa que está aí dominada pelo vício do crack, da cocaína, da maconha, dos jogos, enfim, são muitos vícios. Daqui a pouco o pastor Murilo vai falar mais a esse respeito. Agora eu queria saber do pastor Rondinelli o seguinte: pastor Rondinelli, o senhor está há quanto tempo na Igreja Universal? Bispo, nós nos convertemos no ano de 1998, perdão, e no ano de 2000 a gente começou ali, ingressamos na obra como obreiros, né? No ano de 2000. Então, de lá para cá já são 20 anos. Há 21 anos. 21 anos, isso mesmo. E o senhor foi obreiro por quanto tempo? Bispo, eu passei 1 ano e 8 meses como obreiro. Aí, em seguida, a gente aceitou essa missão, né, de pregar o evangelho como pastor. Sim. E estamos aqui até hoje, bispo. Há quantos anos? Há quase 18 anos? São 18 para 19 anos, caminhando para 19 anos. Está casado há quanto tempo, pastor Rondinelli? Bispo, nós estamos casados há 17 anos, bispo, perdão. 17 anos. Sim, senhor. Tá. E o senhor já passou por quais estados? Já trabalhou fora do Brasil? Como é que foi? Então, eu me converti na cidade de Paraná, lá em Rondônia, né? Sou rondoniense. Entramos na obra em Rondônia. De Rondônia, nós fomos transferidos para o Acre. Do Acre, nós fomos para o Amapá. E no Amapá, a gente passou ali num período de 12 anos ali no Amapá. E de lá, nós fomos transferidos para cá e temos aqui o privilégio de estarmos hoje aqui no Templo de Salomão. Que bom. Há quanto tempo? Aqui no Templo de Salomão? Aqui no Templo. Aqui nós estamos já completando 5 anos. 5 anos. Sim, senhor. O senhor tem parente na obra? Bispo, não tenho. Não tenho parente, não, senhor. Tenho parentes que estão convertidos, né? Hoje estão na igreja, mas não na obra. Tá certo. Tá bom. Nós temos já a primeira pergunta. Se você quiser enviar também a sua pergunta, você pode enviar para o WhatsApp do programa Obreiros em Foco. O WhatsApp é 95339 2828. Você pode enviar, por exemplo, você que teve uma experiência com Deus em uma das vigílias que você participou. Foram várias vigílias, várias reuniões aos sábados, desde o início da pandemia. Você que foi batizado com o Espírito Santo, você que em uma das reuniões aos sábados você voltou, você estava afastado, ou você tem uma experiência, sabe, algo diferente que aconteceu na sua vida, você conseguiu resgatar alguém, você trouxe alguém para a igreja e você quer relatar a sua experiência, então envie a sua mensagem de voz, de texto, a equipe do programa Obreiros em Foco vai entrar em contato com você. Ou se você quiser também fazer a sua pergunta, envie um vídeo curto para o 95339 2828. Nós já temos a primeira pergunta e eu vou pedir até a ajuda do pastor Murilo para nos ajudar a responder as perguntas no programa de hoje. Vamos lá. Meu nome é Laís, eu sou da sede aqui de Campo Limpo Paulista. E a minha pergunta é, as pessoas que estão morrendo agora, elas vão aguardar julgamento aonde? Muito boa pergunta, a obreira de Campo Limpo Paulista. Então, obreira, o nome dela é Laís, né? Então, olha só, as pessoas que estão morrendo agora, elas, sem salvação, existem as pessoas que morrem salvas. Elas morrem, mesmo que seja no último momento, no último suspiro, elas aceitaram o Senhor Jesus, elas morreram salvas. Então, no momento que a pessoa, a alma, deixa o corpo, porque você não é um corpo que possui alma, você é uma alma que possui corpo. No momento que você, por exemplo, deixa esse corpo, então se você está salva, você é levada pelos anjos de Deus, como está escrito, para o seio, chamava antes o seio de Abraão, agora podemos dizer o seio do Senhor Jesus. Você é levada. Se você não tem salvação, aí a pessoa já vai para o inferno. Só que o inferno não é o destino final. A pessoa vai ficar no inferno aguardando o dia do julgamento final. Vai haver a primeira ressurreição, quando a igreja for arrebatada, no mesmo instante,
no abrir e fechar de olhos, diz que de modo algum precederemos os que dormem, ou seja, as pessoas que morreram salvas, elas vão ser arrebatadas juntamente com a igreja e os outros vão permanecer e só vão participar da segunda ressurreição. A segunda ressurreição é quando, na verdade, todos irão se apresentar diante do juízo de Deus e serão julgados. E ali, todas as pessoas que já estavam no inferno vão ser jogadas no lago de fogo e enxofre com o falso profeta, com o anticristo, com a besta, com a morte. Até o inferno vai ser lançado lá no lago de fogo e enxofre. Eu não sei se ficou claro, se o pastor Murilo entendeu, quer acrescentar alguma coisa. É importante a pessoa entender que não existe purgatório, que não existe uma antessala. A pessoa morrendo salva, como o senhor pontuou, ela vai para o céu e aguarda o julgamento. E ela vai para o julgamento apenas para cumprir tabela, como o senhor pontuou, né? Ela comparece para ser listada como salva. Os que foram lançados para o inferno, esses sim vão ser condenados, lançados no inferno, no lago de fogo e enxofre. Ok, Laís, deu para entender? Nós vamos agora mostrar o testemunho muito bacana. A Cleonice. A Cleonice, todos os domingos, encontrava a Folha Universal no portão da sua casa. Ela abria e não acreditava nos testemunhos. Ela não gostava da Igreja Universal. Um certo dia, ela resolveu tirar a prova. Veio para a igreja e de imediato já sentiu paz dentro dela. Nunca mais deixou de ir na Igreja Universal e hoje ela serve a Deus e ela vai contar um pouco como sua vida foi transformada. Sou obreira Cleonice, estou na Igreja Universal, né, há 24 anos e cheguei na Igreja Universal através da Folha Universal. Todos os domingos eu vinha visitar minha mãe, né? Eu saía para casa da minha mãe e daí quando chegava à tarde eu encontrava, né, sempre uma Folha Universal no portão da minha casa. Daí eu pegava o jornal, né, e daí eu ia ler os testemunhos. Daí eu ficava pensando, mas será que é tudo isso mesmo? Porque eu não gostava, né, da Igreja Universal. Aí comecei a ler os testemunhos e fiquei, acho que levei um ano ainda, né, lendo cada vez que eu pegava a Folha Universal. Daí um dia eu resolvi, disse para o meu marido, vamos visitar a Igreja Universal? E lá tem tanto testemunho, né, pelo menos no jornal fala, né. E daí foi onde eu cheguei, né, na Igreja Universal. Pela primeira vez, cheguei e já de imediato assim eu já gostei, né. Gostei e eu digo que eu tive um encontro com Deus já naquele dia, porque eu me senti tão maravilhada, e senti Deus assim me limpando, me lavando. Chorei um monte. E daí eu saí dali, né, fui embora para casa e pronto. Desse dia nunca mais eu me afastei. E permaneço firme até hoje, com a graça de Deus, na Igreja Universal. Que bacana, hein? Que legal. Hoje a Cleonice serve a Deus como obreira e ela também hoje usa o jornal Folha Universal para evangelizar outras pessoas. Ela também patrocina o jornal Folha Universal. Aqui na página 8, o que você faz para combater o Aedes aegypti? Sabe que o mosquito é causador da dengue, chikungunya, zika e febre amarela. E já infectou mais de 1 milhão de pessoas em 2020. Para evitar a proliferação também é sua responsabilidade. Tá certo? Tem essa matéria aqui na página 8 do jornal Folha Universal. Leia que é muito importante. Outra coisa interessante aqui, sobre direitos humanos, mantenha-se atualizado. Olha só, leia aqui na página 10 e aqui na Folha também nós encontramos o novo livro de Renato Cardoso, Sucesso é o Destino dos Disciplinados. Você pode, os homens, principalmente os homens inteligentes. E aqui, olha que interessante, a Mariana Simplício enfrentou um passado de dor e sofrimento, mas buscou a fé e teve a vida completamente transformada. Ela sofreu 2 abortos espontâneos na adolescência. Você pode ler muito mais aqui no jornal Folha Universal,
e patrocinar também o jornal Folha Universal. Nós temos aqui a Jussara Bonfim, ela é psicóloga, ela também lê o jornal Folha Universal. Diante de tantas informações desencontradas, o jornal deve ser um meio confiável. A Folha Universal é fundamental, pois além disso, no processo humano, faz o leitor ter uma ótica espiritual em situações físicas. É verdade. Ficamos fortalecidos para enfrentar as situações da nossa realidade. É a participação da psicóloga Jussara Bonfim. Você pode também ler e você pode doar um jornal Folha Universal. Você pode doar um exemplar, 2, 3, 10, um fardo, 2 fardos, 3 fardos. Você que participa do programa Obreiros em Foco, você é uma pessoa abençoada por Deus. Você tem visto Deus te abençoar. Então você pode usar aí os meios para fazer a sua doação através do SMS. Faça uma doação com a palavra doar e você digita ali o valor que você deseja doar. Ou também através das contas, fazendo uma transferência ou pelo Pix, tá certo? Todos podem fazer, principalmente você que é uma pessoa muito abençoada por Deus. O pastor Rondinelli está na central de atendimentos. Já tem nomes aí, pastor Rondinelli? Tem sim, bispo. Aqui nós temos o nome da Edilene. Ela é daqui de São Paulo. Ela é ex-obreira. Ela pede oração pela mãe que está na UTI, que está desenganada pelos médicos. E esse problema que ela está passando, bispo, ela considera que está passando pela mente dela de que é um castigo de Deus. Olha só que coisa que... Ex-obreira? Isso, ela é ex-obreira. Quanto tempo ela foi obreira, pastor Rondinelli? Bispo, aqui nós não temos o tempo aqui, mas nós vamos entrar em contato com ela, nós vamos fazer o resgate, chegar lá, nós vamos ajudar a ex-obreira. Ela é de onde? Ela é daqui de São Paulo mesmo, bispo. Olha só, ela vai, se ela não recebeu, eu orientaria que alguém a visitasse e levasse um pouquinho das cinzas para ela, que está a cinza, um pouco das cinzas das vendas que foram queimadas. Sábado que vem, no próximo sábado, nós vamos participar da segunda reunião de obreiros da Armadura de Deus. Qual o nome dela, pastor Rondinelli? Edilene, bispo. Edilene. Isso. Nós temos o contato dela, bispo, nós vamos fazer o resgate chegar até ela. Tá certo. Por favor, Edilene, você já vai voltar, você foi uma obreira, você serviu a Deus e você está aí com esses pensamentos. O que ela falou mesmo aí que ela tá pensando aí? Ela está enfrentando uma situação, um problema que a mãe está na UTI. Sim. Só que o que nós vemos, o problema maior, bispo, é que ela acha que essa situação que ela está enfrentando é castigo de Deus por ela ter se afastado. Não é castigo de Deus, eu posso lhe afirmar categoricamente. O que está acontecendo é que o mal está investindo contra você para causar dúvidas, para trazer acusações. Mas sábado agora, você vai dar um basta nessa situação, Edilene, porque você vai voltar. Nós temos aqui o soldado universal, ele que tem toda a armadura de Deus. Ele tem aí, ele está cingido com a verdade, ele está vestido da couraça da justiça, ele está aí com o escudo da fé, ele tem a espada do Espírito, ele tem o capacete da salvação, ele tem os seus pés calçados, ele tem toda a armadura de Deus. Quando a pessoa não tem toda a armadura de Deus, ela pode ser atingida por esses dardos inflamados do maligno, por essas setas do diabo. É o que está acontecendo com essa amiga, com essa ex-obreira Edilene. Mas, Edilene, você se programe, se prepare para neste sábado você voltar e você vai vir participar aqui no Templo de Salomão da segunda reunião da Armadura de Deus. E você vai receber e vai buscar toda a armadura e essa situação vai mudar. Quem mais tem aí, pastor Rondinelli? Tem mais um nome aqui da Daniela. A Daniela é de Goiânia, Goiás, né? A vida dela está destruída. Ela diz assim que está 1 ano afastada. Aí, nesse período de 1 ano, ela tem brigas no casamento, nada dá certo para ela, ela considera que ela é infeliz em tudo, bispo. Meu Deus do céu. Só 1 ano afastada já está acontecendo tudo isso. Tudo isso. Agora, eu queria saber
o nome dela? Daniela. Da Daniela, se ela quer esperar 2 anos, 3 anos, 4 anos, porque só em 1 ano a situação dela já se agravou de tal maneira. O que você está esperando mais? Sábado agora você vai estar conosco. E daqui a pouco eu vou fazer uma oração para o Espírito Santo te dar forças. Se você quiser, prepare aí uma cadeira para você se ajoelhar. Você que está em casa, você que tem condições de preparar uma cadeira, você vai se ajoelhar. Daqui a pouco nós vamos nos unir aqui em oração. O pastor Rondinelli vai vir aqui para os estúdios, o pastor Murilo que está aqui conosco, nós vamos nos unir e vamos orar por todas as pessoas que estão afastadas e dá tempo para você ligar ainda. Você que está afastado, você que tem um vício, você que está sofrendo, você que está desesperado, você pode ligar. É 0 operadora 11 3573 3535. São várias linhas. Nós temos uma equipe aqui para receber a sua chamada. Temos pastores, auxiliares, esposas de pastores, levitas, obreiros e o pastor Rondinelli, juntamente com a equipe, aí na central de atendimentos, para receber a sua chamada. E preste atenção, se você está desesperada, desesperado, você não está suportando mais, você pode ligar agora que nós temos alguém aqui para fazer uma oração por você neste momento. Agora vamos acompanhar um momento da primeira reunião da Armadura de Deus, realizada no sábado passado pelo bispo Júlio Freitas, diretamente do Templo de Salomão para todo o Brasil. Você vai acompanhar esse momento e as pessoas relatando e falando das suas experiências. Daqui a pouco eu vou conversar um pouco com o pastor Murilo e saber um pouco mais acerca desse trabalho brilhante que é feito por esse grupo, que é o grupo do Vício Tem Cura. Sim, senhor. Não é isso? Isso. Vamos então a esse momento da reunião da Armadura de Deus do sábado passado. É isso que Deus está falando. O Espírito Santo está falando. Essa roupa por debaixo, que aparentemente não tem nenhuma importância, ela é fundamental. Que simboliza justamente a sua comunhão com Deus, a sua vida com Deus. Independente de você estar na reunião ou não, na igreja ou não, você lê, você tem momentos com Deus, você busca, você ora, você, sabe, se pergunta, meu Deus, em que eu posso te servir mais e melhor? Aonde é que eu estou errando? Ao invés de ficar focando nos seus objetivos, ou nos seus problemas, ou nos erros dos outros, você sempre está olhando para si. É isso que significa essa parte da armadura de Deus que muitos ignoram. Que benefícios teria isso, que proteção teria? É uma proteção pessoal. Porque sem essa avaliação diária, constante, você não tem equilíbrio. Vocês entenderam? Você não tem estabilidade, você não tem mobilidade, você não tem como correr se for necessário correr, você não tem como marchar se você tiver que marchar, você não tem que aguentar aí a pressão, o impacto, se algo lhe atingir. E é disso que o Espírito Santo está falando. O que ninguém vê, eu vejo, e o diabo também. Olá, bispo. Eu sou a obreira Natalícia, aqui da sede Santo Antônio. Eu estive na reunião de obreiros nesse último sábado, uma reunião muito edificante, onde eu aprendi bastante. E eu enfatizo sobre as armaduras de Deus que o Senhor nos ensinou, né? Que nós temos que ter todas para combater o bom combate, para permanecer firmes na fé. Com certeza teremos um ano abençoado. Essa primeira reunião foi para mim muito valiosa. Tive um renovo espiritual e comecei o ano aprendendo a praticar excelentes obras para o meu Senhor Jesus. Meu nome é Eric, eu sou obreiro aqui da Catedral do Estado do Piauí e eu saio hoje, nesse sábado, da primeira vigília da Armadura de Deus renovada. Hoje eu entendi da importância de cuidar dos detalhes das nossas lutas diárias, daquilo que nos faz ter comunhão com Deus diariamente, para que então venha surgir e a gente se vestir das outras partes da armadura, seja do capacete da salvação, seja da couraça da justiça, de tudo aquilo que nos protege contra o mal, e de sempre colocar o sal, colocar a mais,
fazer mais e melhor para Deus todos os dias. E no sábado que vem, nós vamos ter a segunda reunião. Todos são convidados, obreiras, obreiros, levitas, colaboradores, você que está aí se preparando para fazer o próximo CPO, sábado, 18 horas. Chegue cedo, porque vai ser muito forte. A segunda reunião da armadura de Deus. Está escrito, tomai toda a armadura de Deus. Daqui a pouco eu vou falar um pouco sobre, porque neste versículo 14, que fala sobre as duas armaduras, que é a verdade e a justiça, tem 4 palavras. Eu falei ontem sobre estai. O Espírito Santo diz estai, pois. Essas 4 palavras você tem que guardar. Estai, firmes, cingindo-vos e verdade. Ontem falamos sobre estai. O Senhor Jesus disse, se estiverdes em mim, as minhas palavras em vós, pedireis o que quiserdes e vos será feito. E hoje vamos falar sobre estar firme, tá certo? Daqui a pouco nós vamos falar mais a esse respeito aqui no programa Obreiros em Foco. Sábado, 18 horas, diretamente do Templo de Salomão para todo o Brasil, a segunda reunião da armadura de Deus. Nós vamos agora ter mais uma pergunta no Obreiros em Foco Responde. Olá, eu me chamo Raimundo, sou obreiro da região de Francisco Morato, do bloco de Jundiaí. E a minha pergunta é, bispo, como eu faço para ganhar o meu filho para Jesus? Isso aí é uma grande questão no nosso meio, né? Como conquistar a nossa família para Jesus. Sabe, senhor Raimundo, que inclusive isso é algo que a gente explora muito no tratamento para a cura dos vícios, porque a gente acolhe muitas famílias sofrendo por causa da dependência. E o coração de pai, o coração de mãe, muitas vezes atrapalha, porque entra naquela questão de querer convencer o familiar, de querer trazer na marra para a igreja. E esse comportamento mais atrapalha do que ajuda. A melhor maneira de se evangelizar o seu filho é mostrando o caráter de homem de Deus. É com um exemplo. É sendo alguém que mostra o Senhor Jesus para ele. E além disso, obviamente nas reuniões, fazendo a sua parte, os propósitos, jejuns, orações. A Bíblia fala sobre o voto com respeito a pessoas, que estas serão do Senhor. Então o voto no altar é de suma importância nesse trabalho para ganhar a família para Jesus. Mas sobretudo o exemplo. O senhor, como obreiro, homem de Deus, é só mostrar para ele o que é ser um homem de Deus, e o senhor pode ter certeza que pela nossa fé, a nossa família também será salva. Excelente. Então, eu acredito que o senhor Raimundo, o obreiro Raimundo, e todos os demais que têm a mesma dúvida, agora já não tem mais, não é verdade? Nós, pastor Murilo, realizamos esse trabalho, como o pastor Rondinelli realiza o trabalho do Unio Social, tem aí o trabalho do Vício Tem Cura. E todos os domingos, né? Isso. Acontece uma reunião específica. Então, o trabalho do Vício Tem Cura vem em 2 frentes. O grupo Vício Tem Cura, que vai de encontro ao dependente, as pessoas que estão sofrendo nas ruas, na Cracolândia, albergues, também nos grandes centros, em parques, enfim, buscando em todas as camadas da sociedade o que está sofrendo com vício. Porque viciado não é só o que está na Cracolândia, não. Tem pessoas que têm a Cracolândia dentro de casa. Sim. E as pessoas que têm sofrido com vício e querem vencer, aí a Universal abre as portas todo domingo, às 3 da tarde, para receber você e te ajudar a dar a volta por cima. O senhor sabe que, por exemplo, uma família que sofre com vício, quando ela se depara com um problema, a primeira coisa que vem à cabeça é clínica de reabilitação. Quando uma pessoa chega na clínica, a primeira informação que ela recebe é o seguinte: vício é uma doença incurável, progressiva e fatal. Ou seja, a pessoa já entra sabendo
que o problema dela não tem solução. O nosso trabalho, por si só, já diz qual é a nossa ideia sobre isso. Vício tem cura. E nós temos provado isso, e não só provado, mas desafiado você que já teve inúmeras internações, você que já tentou deixar o vício tomando medicamentos, chá de ayahuasca, a ibogaína, ou qualquer outro tipo de tentativa ou método, e não conseguiu, porque obviamente, para todos esses métodos, vício não tem cura. Então a gente tem feito esse desafio. Nós até colocamos essa semana no programa uma mesa de bar e fizemos o desafio. Se você vier até aqui e nós não provarmos para você que vício tem cura, você me procura no final do tratamento e a gente vai junto para o bar, para o boteco. Porque a questão do tratamento é a seguinte: eu estou curado, eu fui viciado 10 anos da minha vida. É isso que eu ia falar, pastor Murilo, porque a maioria dos pastores que estão à frente desse trabalho são pastores que um dia foram viciados. Ou seja, a gente sabe o que se passa com você. Os pastores que fazem o tratamento para a cura dos vícios no Brasil e no mundo todo foram viciados. Você pode acessar aí viciotemcura.com. O senhor foi viciado quanto tempo? Eu fui viciado 10 anos da minha vida. De que idade até que idade? Comecei, minha mãe foi para a igreja quando eu tinha uns 10 anos de idade. Aí, quando eu estava nos meus 15 anos, curiosidade, quis ir para o mundo. E aí eu experimentei a maconha, cheirei cola de sapateiro, thinner, lança-perfume. Viciado? É. Chegou a ser viciado? Viciado. E aí, depois de um período, aí eu comecei a fumar maconha todo dia, maconha e cigarro, e, por fim, o crack, o mesclado, que é a maconha e o crack misturado. Sim. 8 anos viciado no crack, fumando todo dia. Todo dia. E todo dia eu falava, amanhã eu não fumo mais. Sim. E escravo. E é por isso que a gente faz esse desafio. E nesses 8 anos, tua vida ficou parada, estagnada ou andou para trás? Olha, eu tinha um bom emprego, eu trabalhava no comércio, então eu tinha uma boa renda, mas não construí nada. Eu tive um casamento que era... Foi casado também? Sim. O casamento... E a droga destruiu tudo? Era destruído, era derrotado, meu casamento não era feliz. E o problema não eram as pessoas, o problema era eu, estava dentro de mim. Eu vivia depressivo, todos os dias pensando que a única saída era a morte. Todo dia eu pensava que a única maneira de acabar com aquele inferno que eu vivia era morrendo. Eu só não tentei suicídio porque, como eu era afastado, eu tinha conhecimento da palavra. Você era um afastado. Porque eu fui para a igreja. Olha só, então nós estamos aqui nessa noite trabalhando para você que está afastado, mostrando para você que vício tem cura. Você pode ligar agora para o programa Obreiros em Foco e você pode deixar seu nome. Olha aqui, o pastor Murilo está curado. Há quanto tempo, pastor Murilo? 12 anos. 12 anos. 12 anos. Totalmente curado. Sem recaída, sem vontade, sem desejo. Pelo contrário, hoje o nosso trabalho é ajudar a pessoa que está sofrendo. E, como a gente sempre diz, não pagamos nada, nunca fui internado, não tomei nenhum medicamento. E isso aconteceu... O que aconteceu, então? Isso aconteceu num dia que eu estava pensando em morrer. E aí, como eu era afastado, eu fiz uma prova com Deus. Eu falei, olha, Deus, se o Senhor tem algo para mim, então eu quero um sinal aqui agora. Amanhã eu vou acordar diferente. Amanhã eu não vou para a biqueira. E no outro dia, quando eu acordei, algo estava diferente dentro de mim. Eu acordei de manhã, fui para o guarda-roupa, estava lá maconha, cigarro. Eu falei, eu vou deixar aqui. Se na hora do almoço der vontade, eu fumo. Se não, fui trabalhar. Quando eu voltei para o almoço, já joguei tudo fora. Já não tinha mais vontade, mudou algo dentro de mim. Aí eu voltei para a igreja. Quando eu voltei, sofri. Eu tinha a ideia de que eu ia ser maltratado, que eu ia ser desprezado, porque eu tive na igreja e me afastei. Mas quando eu cheguei, eu fui bem recebido, fui acolhido. Porque o problema não estava nas pessoas, estava dentro de mim. E isso tudo foi sendo vencido à medida que eu entendi que o problema era comigo. Não era com as pessoas, não era no meu casamento. E dali em diante, bispo, tudo foi mudando, passo a passo. Pouco tempo depois fui batizado com o Espírito Santo. Aí, 6 meses depois fui levantado obreiro. Rapidinho, hein? Rapidinho. Foi obreiro quanto tempo? Eu fiquei como obreiro um ano e meio. Tá, foi um processo rápido, né? Foi. Aí entrei como auxiliar, solteiro.
casei já quase 2 anos de obra, já Quanto casei. tempo? Está casado agora? 7 anos. 7 anos? 7 anos. Quer dizer, então, a gente conclui o seguinte, o Murilo, né? A gente conclui que o vício é realmente um espírito. É um espírito. E o espírito saindo, o vício também desaparece, acaba. Mas a cura definitiva é o Espírito de Deus. Enquanto não se recebe o Espírito Santo, a pessoa sempre vai estar vulnerável. O Murilo e a esposa do Murilo, qual é o nome dela? É a Joyce. A Joyce. Isso. Tá aí. É. Vício tem cura, né, Murilo? Vício tem cura, é isso que bacana, que legal. Olha, o seu Luiz Carlos, hoje, ele é obreiro da Igreja Universal. Sabe o que aconteceu? Ele chegou na igreja, era vazio, viciado também. O seu Luiz Carlos era viciado. Sofria com problemas na vida sentimental também. O Murilo também tinha problemas. Após rejeitar vários convites que lhe haviam feito, decidiu vir à igreja e resolveu dar uma chance para si mesmo, não para Deus. Toda a pregação foi para ele. Tudo que o pastor falava naquele dia era para ele. Ele se entregou ao Senhor Jesus, lutou, ficou firme, fez as correntes, se libertou. Olha o que aconteceu com ele. De fé em fé, venceu os conflitos, se casou, mas começaram a vir as lutas, pois apesar de serem a mesma fé, tiveram muitos problemas no casamento e na família. E em nenhum momento ele pensou em desistir. Pelo contrário, se dedicava cada vez mais à obra de Deus. Este obreiro, ele viu fogo e terremoto. Ele mesmo vai nos contar um pouco acerca destas provações que ele passou, mas por ele ser o sal da terra, por ele ser batizado com o Espírito Santo, ele não negou a fé. Meu nome é Luiz Carlos, tenho 47 anos e sou obreiro há 25 anos e já vi fogo e terremoto. Quando eu cheguei na igreja, cheguei muito jovem ainda, trazendo muitos problemas com vícios, problemas sentimentais e um enorme vazio que havia dentro de mim, a ponto de eu tentar de qualquer forma preencher. E para isso eu busquei o vício da bebida, das drogas, tentando assim preencher o vazio. E foram muitas situações que eu vivi, sem conhecer a palavra, sem conhecer o Senhor Jesus, mas tinha o desejo de preencher o meu vazio. E muitos momentos de morte, perigos de morte eu passei. Uma ocasião no carnaval, um período de carnaval, eu me envolvi numa confusão dentro de um clube e dentro dessa confusão a pessoa sacou uma arma, era um ex-PM, bebendo também, estava embriagado, e ele chegou a colocar essa arma dentro da minha boca. E por pouco o diabo ali não levou a minha alma. Por pouco eu não perdi a oportunidade de futuramente conhecer a Deus. Então foram muitas situações. Eu tentava de todas as formas, embora os meus pais, a minha família, boa parte dela já estivesse à igreja, já estivessem feito convites para mim chegar até a igreja, mas eu resistia. Eu sempre protelava, sempre deixava para um outro dia. E assim eu vivia, não tinha paz no tocante à vida sentimental, não me acertava com ninguém. Quando começava a namorar alguém, esse alguém me decepcionava ou eu decepcionava essa pessoa, partia para um outro relacionamento. E assim, de relacionamento em relacionamento, só marcas, só tristeza. Até que um dia alguém me convidou a ir à Igreja Universal do Reino de Deus e dessa vez eu aceitei. Dessa vez eu fui. Eu queria saber o que tinha de algo novo, algo diferente, se havia algo diferente nesse lugar. E foi justamente num ginásio, numa concentração de fé, e ali eu percebi algo diferente. Quando o pastor ele pregava, ele falava parte da minha vida, e no momento da oração, o Senhor Jesus ele se revelou para mim. Eu passei a falar com Deus, embora eu era uma pessoa que não acreditasse em Deus, eu não acreditava nas coisas de Deus, eu não tinha experiência, eu não sabia o que era Deus. Eu ouvia falar,
Mas nesse dia foi diferente. Eu senti algo me tocar, algo me envolver. Foi muito forte, foi marcante. E ali eu chorei copiosamente naquele dia. Ali eu tive a minha primeira experiência com Deus. E depois daquele dia eu procurei frequentar a igreja. Logo no primeiro domingo eu me batizei nas águas. E sempre ali procurava saber do pastor como fazer para agradar a Deus, para ter mais de Deus na minha vida. Porque a partir daquele momento, a partir daquela concentração, uma trava que havia dentro de mim foi rompida, né? E eu passei, então, a ter desejo pelas coisas de Deus. Não foi numa só reunião, do dia para a noite, que eu consegui, porque outras vezes, domingo de manhã, quarta-feira, eu buscava, quando terminava a reunião, que não recebia. E eu vinha para casa meio que frustrado por não ter recebido, porque havia aquela ansiedade, vamos dizer assim, de tê-lo, de receber, mas sempre o Espírito Santo colocava uma palavra dentro de mim: persevera, persevera, que eu sou contigo. E nessa quarta-feira eu falei: Deus, é hoje, eu preciso do teu Espírito, eu quero o teu Espírito, eu estou aqui, eu já entreguei a minha vida para o Senhor. Eu não quero mais o mundo, eu não quero mais viver como vivi até aqui. Eu quero ser diferente, mas como ser diferente se o Senhor não habita dentro de mim? Como ter os teus pensamentos se o Senhor não habitar dentro de mim? Então, no louvor, na adoração, buscando: Senhor, estou aqui, eu te amo, eu te quero. Então veio o batismo, veio o selo com o Espírito Santo. Eu fui cheio do Espírito Santo naquela noite. Eu senti algo que eu nunca tinha sentido. Eu percebi que algo mudou dentro de mim. Tudo que era, sabe, tudo que me fazia ser pequeno, tudo que me trazia dúvida, medo, aquilo ali saiu de dentro de mim. E ali nasceu o desejo de ganhar almas, de falar de Jesus para outras pessoas. Que assim como eu vivi lá atrás, eu sabia que havia outras pessoas assim também. E ali eu comecei a falar de Jesus para as pessoas. Só que eu falava de algo, não que eu ouvia falar, mas agora eu falava de algo que eu vivi, o que estava vivenciando dia após dia na minha vida. E fui preparado para ser obreiro, o pastor nas aulas ali, eu buscando, sempre buscando, e chegou o dia que eu fui, então, levantado a obreiro. Mas antes de ser obreiro, eu já ganhava almas. Depois que eu fui batizado com o Espírito Santo, através do meu testemunho, através da evangelização, eu já ganhava almas para Jesus. Mas finalmente fui levantado a obreiro. E vieram lutas, vieram fogo, vieram os terremotos que vêm. Passei problemas no casamento, no início, na fase da adaptação, porque uma vida a dois não é fácil, cada um com culturas diferentes, cada um nascendo em estado diferente, tendo criações diferentes. Houve aquele período de adaptação, mas através da fé, através da orientação que nós recebíamos na igreja, nós fomos conseguindo nos adaptar um ao outro, e o Espírito Santo, então, veio a nos abençoar, e hoje somos abençoados, somos felizes, graças a Deus. Temos uma família na presença de Deus, temos uma filha também que é convertida, que é batizada no Espírito Santo, que é obreira, faz a obra também junto conosco, e estamos na caminhada, sempre olhando para frente, sempre não deixando que os problemas, que as lutas venham nos afastar da presença de Deus, porque nós sabemos que maior é aquele que está conosco do que aquele que está no mundo. Não é fácil ser obreiro, não é fácil fazer a obra de Deus, não é fácil resgatar pessoas, tirar as almas das mãos do diabo. O diabo se levanta de uma maneira, se levanta de outra maneira. Enfim, a gente tem que estar pronto para dizer ao diabo: Satanás, se tu se levanta, esteja pronto para cair, porque quando você se levantar na minha vida, você vai se levantar para ser envergonhado e o nome do meu Deus exaltado diante desse problema. Hoje, a minha história é diferente. De um jovem que era vazio, que era viciado, que era problemático,
Hoje estou na presença de Deus, liberto, batizado com o Espírito Santo, fazendo a obra de Deus, casado, feliz, né? Muito feliz, graças a Deus, sou grato à Igreja Universal do Reino de Deus, que me acolheu, aos pastores, aos obreiros, que tiveram toda a paciência comigo. E hoje sou um ganhador de almas. Pela misericórdia de Deus, estamos aqui sempre prontos para servir ao nosso Deus. Pois é. Então, Deus, ele é muito grande. Este obreiro aí, ele só resistiu porque ele estava revestido com toda a armadura de Deus. Aqui, o versículo 14 foi falado no sábado passado, na primeira reunião da armadura de Deus, sobre isso aqui. Estai, pois, firmes, tendo cingidos os vossos lombos com a verdade e vestida a couraça da justiça. Foi falado, foi enfatizado a primeira peça da armadura. O Espírito Santo diz, tomai toda a armadura. E a primeira é justamente a verdade. Porém, nós falamos ontem sobre essas 4 palavras que nós não podemos esquecer. Estai. O Senhor Jesus disse, se vós estiverdes em mim, as minhas palavras em vós. Ele disse, eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Falamos ontem. Hoje eu quero falar sobre firmes. Sabe o que significa estar firme? Firme significa maduro, edificado, seguro, resistente, sem folga. Sabe? Aquele armário, aquele equipamento que está cheio de folgas, você precisa ajustar para ele ficar firme. Sem folga, sem dar brecha para o mal. Significa também, firme significa justo, apertado. Não podemos deixar folga, não podemos vacilar. Temos que estar focados, 100% na obediência, no altar, na palavra de Deus. Amanhã nós vamos falar sobre esta terceira palavra, cingidos. Estai firmes, cingidos, e na sexta-feira vamos falar sobre a verdade, tá certo? E no sábado que vem, dia 9, vamos ter a segunda reunião da armadura de Deus, onde o bispo Júlio Freitas vai falar sobre a segunda peça da armadura que todos os servos de Deus, todos os obreiros, todos aqueles que querem, que desejam fazer a obra de Deus, precisam tomar posse de toda a armadura de Deus. Porque fazer a obra de Deus é, sim, uma coisa maravilhosa, mas é também perigosa. Quando você faz a obra de Deus revestido de toda a armadura, não tem preço, é maravilhoso. Agora, quando você não tem toda a armadura de Deus e se aventura a fazer a obra de Deus, então se torna perigoso. Porque o Espírito Santo mesmo afirma que a nossa luta não é contra o sangue e a carne. A luta não é num campo físico, mas num campo espiritual. Pensem nisso, todos vocês. Vamos agora falar com Deus, é momento de oração. Em o nome do Senhor Jesus, nós entramos em oração. Senhor onipotente, onipresente e onisciente, Senhor de todos os exércitos, nós estamos aqui em concordância. O Senhor disse, se 2 ou mais pessoas sobre a terra concordarem acerca de qualquer coisa que pedirem, ser-lhes-á concedida por meu Pai que está nos céus. E eu estou aqui, meu Deus, além da nossa equipe em concordância, nós temos aqui o pastor Murilo, o pastor Rondinelli, os auxiliares, os obreiros, os levitas e todos os demais que estão na central de atendimentos, e nós invocamos o teu nome e pedimos em favor das pessoas que estão sofrendo, como um dia sofremos também. Muitos de nós sofríamos porque não conhecíamos a verdade. O pastor Murilo, ele mesmo conhecendo a verdade, ele sofria porque se afastou. E nós sabemos que existem pessoas agora
sofrendo porque se afastaram, gemendo, comendo o pão que o diabo amassou. Humilhação, vergonha, dor, desespero, sofrimento. Pessoas agora, meu Deus, que ainda não se suicidaram, ainda não ceifaram a própria vida, porque como o Murilo, conheciam a verdade e tinham medo de ir para o inferno. Mas o sofrimento é grande, a dor é grande. E eu sei, meu Deus, que só precisa ela tomar uma decisão. Ela dizer, eu vou voltar. Ela dizer assim, Espírito Santo, me ajuda. Faça isso, minha amiga. Faça isso, meu amigo. Você que está em casa, no trabalho, no automóvel, você que preparou a cadeira e está agora de joelhos, você que está agora no hospital, você que está num presídio, numa delegacia, numa clínica, numa casa de recuperação, você que acompanha o programa pela internet, pela TV, pela Rede Aleluia, receba o toque do Espírito Santo. Se você tem mágoa de alguém, libera perdão agora. Perdoe aquele que te fez mal e receba também o perdão de Deus. Essa noite pode ser a noite da sua salvação. Nesta noite, esse processo de queda e de destruição se interrompe, porque o Espírito Santo, ele paira sobre nós. Ele está aqui e ele está aí com você também. E ele te visita agora. Receba o toque do Espírito Santo. Receba a força de Deus para vencer. Se levante dessa prostração. Determine a sua chegada o mais breve possível a uma igreja universal do Reino de Deus. Se você quiser, você se programe para voltar no sábado, na vigília, na reunião da armadura de Deus às 18 horas, aqui no Templo de Salomão e em todo o Brasil. Ou você poderá já se programar para vir domingo pela manhã, ou se você tem um vício, você vai vir domingo às 3 horas da tarde. Eu tenho certeza que o Espírito Santo está agora agindo na sua vida. Receba a força para lutar, a força para vencer. Senhor, consagra o copo com água que essa pessoa consagrou, preparou, e que quando ela beber da água, que o doente seja curado, que o fraco se fortaleça, que o caído se levante. Eu entrego nas tuas mãos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Beba um pouco desta água, receba a cura, receba a força, beba do próprio Deus, beba pela fé do Espírito Santo. Filho, não tenha medo, vinde a mim, eu te aceito. Filho, nunca desista, estou aqui, sou a saída. Filho, não tenha medo, vinde a mim, eu te aceito. Filho, nunca desista. Graças a Deus. Então, eu tenho a mais absoluta certeza que o Espírito Santo lhe visitou, lhe tocou, lhe alcançou e agora só depende de você. Pastor Murilo, suas considerações finais. A oportunidade está na sua mão, aproveite ela. Pastor Rodinelli, muito obrigado pela sua participação, pela primeira vez, né? Primeira vez, senhor bispo. E aí, pastor Rodinelli? Quero agradecer, bispo, aproveitar a oportunidade, agradecer aos obreiros que lutaram por mim na época, que lutaram por mim, eu quero agradecer a todos. E estender o agradecimento a todos os obreiros que lutam pelas pessoas, que assim como eu, chegou destruído na igreja, e jejuam, que oram, que lutam, e que pode ter certeza que um dia essas orações vão ser recompensadas. Amém. Amanhã estaremos de volta com mais um programa Obreiros em Foco. Boa noite e até lá. Esse foi o seu programa Obreiros em Foco, que tem por objetivo ajudar, orientar e fortalecer a sua fé inteligente. Convide alguém para assistir com você amanhã.